Graça e paz, abençoado, meus irmãos. É um prazer estar aqui nessa noite mais uma vez para poder compartilhar para vocês uma mensagem. Nós vamos crescer junto na graça e no conhecimento a cada dia mais. É um prazer estar aqui. Meu nome é Simar Rodrigues, para quem que não me conhece. Eu quero agradecer pela sua vida, você que tem inscrito no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreve lá, dá um joinha. Aperte a opção todas para que você possa receber a notificação do YouTube aí quando a gente lançarmos um vídeo. Nós temos crescido a cada dia nesse canal, estamos atingindo já 453 mais ou menos inscritos. E é sempre um prazer falar para o Brasil e até mesmo fora do mundo. Então nessa noite eu coloquei um tema aqui para nós meditarmos um pouco. Cristo provou a morte no Espírito. O que é isso? Porque quando a Bíblia diz que Adão morreu, no dia que você comer, você iria morrer. Essa morte nós entendemos que é uma morte no Espírito. Então, para que a morte no Espírito fosse vencida, alguém precisaria também passar por essa morte para vencer essa morte. E às vezes olhamos para o texto e vimos que Jesus ressuscitou, mas geralmente a maioria hoje eles pensam que fala da ressurreição fisicamente. E nós vamos decorrer nesse tema para nós entendermos um pouco essa passagem. Mateus 27, 46 diz assim: cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então, Cristo ali, quando ele vai para aquela cruz que começa o seu sofrimento e na beira da morte ele se sente abandonado. Por que ele se sentiu abandonado? Porque naquele momento ele se fez pecador. Ele estaria na cruz levando todo o pecado daquela nação junto para com ele. E a Bíblia diz que Deus ele não habita no pecado. Então, naquele momento, ele se fez pecador e Deus afastou daquele momento dele. Então, ele sentiu só naquele momento. E o salmista também, Salmo 22, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dizem que esse salmo era apenas um cântico, mas que cântico é esse que deu certinho lá na cruz? Tudo profetizado pelo salmista Davi. Então, na realidade, a morte espiritual hoje ela existe? Se ela existe, igual muitos ensinam, então qual foi a morte que Jesus venceu? Geralmente eu fui ensinado que a gente já nascemos criancinha, já herdamos o pecado de Adão. Mas só em antes de 10 anos nós somos inocentes. Se morresse alguma criança com essa idade, ela iria diretamente para Deus. Mas quando chegasse aos 12 anos, essa criancinha já era um pecador de verdade. Então, dali para frente, ela tinha salvação, igual muitos pregam hoje. Não acredita que ele é salvo, mas diz que tem a salvação. Então, se ele tem a salvação, quando ele morre, ele está salvo ou ainda vai se salvar? Porque a maioria, 99% hoje da igreja, eles não acreditam que a ressurreição já aconteceu. Eles acreditam que eles morrem e ele fica dormindo por um período. Assim também, nós acreditávamos nisso. Que ele ficaria, a morte viria e pegava todos de surpresa e ali ficava retido, morto espiritualmente, dormindo. Então você já imaginou que confusão era essa? Um exemplo. A pessoa nascia morto no pecado de Adão, andava morto no pecado de Adão e quando morria ficava morto ou dormindo até a ressurreição. Na realidade, que salvação é essa então? Que o cara está morto,
nasce morto, anda morto, morre morto e ainda fica morto. Meu irmão, tira isso da cabeça. A Bíblia diz que Deus, ele é vida, morte em Adão, vida em Cristo. É o que nós vamos ver aqui na frente. Cristo provou a morte de Adão quando Deus disse, Gênesis capítulo 2, versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerá, porque no dia em que comer dela, comerá dela, certamente morrerás. Então, Cristo participou dessa morte de Adão, essa separação de Deus, porque a morte é separação de Deus, porque o Espírito não morre. Então, Cristo foi separado de Deus quando ele foi para a cruz e levou os pecados sobre ele? Claro que sim, porque se ele não fosse separado, como ele venceria a morte? Se ele não morresse? Porque ele não poderia vencer a morte como Deus, porque não precisava de Cristo vir então. Cristo passou por essa morte de Adão. Nós vamos ver aqui. Se Cristo não passou pela morte de Adão, qual foi a morte que ele venceu? Se Cristo não passou pela morte de Adão, a separação de Deus, qual foi a morte então que ele venceu? Foi a morte física? Não, porque a Bíblia não diz que ele venceu a morte física. Mas ele ressuscitou, é claro que ele ressuscitou, mas ele ressuscitou também no corpo físico para mostrar que realmente ele venceu a morte. Como ele venceria o pecado se ele não se tornasse um pecador? Ou como ele não se fizesse um pecador? A Bíblia diz que, Isaías 53, diz que ele levou sobre si as transgressões daquele povo. Foi moído pelos seus pecados e aquilo que era para nós, que era para eles, para aquela nação, ele levou sobre ele. E pelas pisaduras o povo foi sarado. Foi sarado ou está doente? No espírito. Gálatas capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo se fez maldição. Que maldição foi essa? A maldição que quando Adão comeu da fruta, ele foi amaldiçoado, a fruta do conhecimento, do bem e do mal. Então, Cristo, ele se fez maldito no mundo espiritual, levando sobre ele essa maldição, porque a Bíblia diz em Deuteronômio que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria um maldito de Deus. Então, quando Cristo assume os pecados dos homens, ele se faz maldição. E todos aqueles que se fazia maldição, maldito, ele era afastado de Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías, porque todos aqueles que praticavam o pecado, ele se afastava de Deus. Então, quando Cristo se faz pecador, Deus se afasta dele. Mas, Simar, como é que Deus afasta de Jesus, que ele era o próprio Deus? Você tem que entender que Cristo se fez homem, habitou entre os homens, e ele tinha natureza tanto física como espiritual. Então, quando ele afasta dele mesmo na cruz, ele estava tirando toda aquela natureza de Deus e se tornando um homem para vencer a morte. Na cruz, Cristo entrou na condição dos seus irmãos. Como ele tiraria o pecado se ele não tivesse na condição do humano? Não porque ele era um pecador, mas porque ele se fez um pecador.
E quando alguém era pecador, ele era afastado de Deus. Na realidade, o povo do Antigo Testamento, todos eles eram afastados de Deus. Deus visitava alguns, mas o Espírito estava longe de Deus. Então Cristo, ele entrou nessa condição de ser afastado de Deus para vencer a morte. E entrou na condição dos seus irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 17, que diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos. Olha aí, Cristo foi feito semelhante aos seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, no Antigo Testamento, como era purificado o pecado do pessoal? Através de um animal. Quando aquele animal iria ali para ser imolado, para ser cortado, para que aquele sangue fosse aspergido ali, aquele animal ele se tornaria no lugar daquela pessoa, para aquela pessoa não morrer. Os pecados daquela pessoa eram jogados naquele animal. Então, quando Cristo ele se fez homem na condição do mesmo dos seus irmãos, ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Cristo, as primícias. Então, a Bíblia diz que Cristo foi o primeiro que ressuscitou. 1 Coríntios 15, versículo 20, que diz assim: mas na realidade, Cristo foi ressuscitado. Paulo está dizendo. Dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, Cristo foi ressuscitado como as primícias do que dorme. Dorme no mundo espiritual ou no mundo físico. Porque Cristo no mundo físico, ele não foi o primeiro que ressuscitou. Então, essa morte aqui que Paulo está dizendo era uma morte espiritual. Quando Cristo morre, ele entra nas condições dos seus irmãos que estavam mortos no mundo espiritual, para que ele fosse o primeiro daqueles que dormia. Porque se a ressurreição aqui é contada como materialmente, como física, Jesus não foi o primeiro que ressuscitou. Quantas pessoas Jesus ressuscitou? Lázaro, o filho de viúva. Então Jesus seria quantos já que ressuscitou? Então essa morte que o texto está dizendo era uma morte espiritual. Jesus foi feito as primícias no mundo espiritual daqueles que dormiam. Dormir era separado de Deus. Porque assim como por um homem veio a morte, que morte? Adão. Por Adão veio a morte espiritual, o afastamento de Deus. Então ele entrou na condição de Adão, dormiu junto com os outros por 3 dias, mas no 3º dia ele venceu a morte espiritual e hoje ele reina pelo século dos séculos.